não tiver discernimento algum, aí a questão não é mais de semi-imputabilidade, de pena grande ou pequena. A questão é de pena alguma. Ela é isenta de pena. Então, isso também já foi pergunta de concurso. Se a mulher, em virtude do estado puerperal, ficar privada, zero, privada da capacidade de discernimento, ela deve responder pelo quê? Por nada. Ela é inimputável e, portanto, é isenta de pena. Então, cuidado, porque o estado puerperal ele reduz a capacidade de discernimento, mas ele não pode anulá-la. Se ele anular a capacidade de discernimento, então eu não tenho mais um crime de infanticídio. O que eu tenho é o crime de coisíssima nenhuma, não tenho crime nenhum e, portanto, eu sou isento de pena. Tudo bem? Muito bom, meus amigos. Nós terminamos, então, mais esse bloco. Nós terminamos o Pergunte ao Professor e agora nós vamos ter o X da questão. E no X da questão, você já sabe, a gente vai ter perguntas que já caíram no exame de OAB a respeito daquele tema. E as perguntas que eu selecionei são bem legais, porque não tratam só de infanticídio, não. Tratam também de aborto, você vai ver. Tratam de outros temas. Então, não sai daí. Muito bom, então a gente está de volta aqui para o X da questão, aquela hora emocionante em que a gente vai ver se deu certo, se não deu certo, se a gente aprendeu ou se faltou uma coisinha. Vamos lá, vamos ver as questões. Sobre os delitos contra a vida, assinale a alternativa correta. A. O Código Penal brasileiro contempla expressamente a exclusão de crime em se tratando de aborto eugênico ou eugenésico, aquele praticado em situações nas quais o feto não tem sobrevida. Muito bem, se você assistiu o outro programa, nossa última prova final de Direito Penal, você sabe responder essa questão. Se você não assistiu o último programa, não tem problema, porque a gente aprende agora, qual o problema? A resposta aqui está errada, essa alternativa está errada. O Código Brasileiro, como a gente sabe, não contempla o aborto eugênico ou eugenésico. O aborto, por exemplo, em caso de anencefalia, ele não é contemplado pelo Código Penal expressamente. Existe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental tramitando desde 2004 no STF, e que visa, de alguma forma, resolver essa questão, sobretudo do feto anencéfalo, e o que existem são alvarás, que muitas vezes são concedidos pelos juízes de primeira instância, mas não tem nada escrito na lei a respeito disso. Então, a resposta está errada. Vamos para a próxima. O Código Penal brasileiro contempla expressamente a exclusão do crime em se tratando de eutanásia, o homicídio praticado a pedido de quem suporta doença grave e incurável com sofrimento terrível. Muito bom. Mais uma vez, nós já vimos. Houve um programa passado, se não me engano foi o nosso segundo ou terceiro programa, mas houve um programa passado em que falamos do homicídio. E eu falei do homicídio eutanásico, da eutanásia. Você se lembra o que a gente falou naquela oportunidade sobre eutanásia, ou homicídio eutanásico? Eu disse que ele não era permitido no Brasil, mas que ele caracterizava uma forma privilegiada de homicídio, né? Então, matar para livrar uma pessoa de um intenso sofrimento pode caracterizar o homicídio por relevante valor moral, mas não há descriminalização. E ele não é contemplado expressamente pela lei. Não há nada na lei que diga expressamente a respeito de eutanásia. Então, tá errado. Mais uma vez. Muito bom. Próximo. O homicídio doloso não comporta a aplicação do perdão judicial, ainda que o sofrimento decorrente da prática da conduta seja grave. Quando nós estudamos o homicídio doloso e culposo, nós falamos sobre o perdão judicial. Está lembrado do que é? O perdão judicial é aquela situação em que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando as consequências do crime forem tão graves que tornarem a sanção penal desnecessária. Esse é o perdão judicial. Acontece que o perdão judicial é aplicado ao homicídio doloso. Eu quis matar e agora eu tenho perdão judicial porque as consequências foram graves.
Não faria nem sentido isso, né? Então a resposta aqui está certa. O homicídio doloso não contempla perdão judicial, mesmo que as consequências do crime sejam graves. Tá certa, alternativa C. Mas vamos ver a última, que é a que trata de infanticídio. Vamos ver. O infanticídio contempla o elemento especial estado puerperal, cuja duração está restrita às 24 horas após o parto. Tá vendo como é que esse negócio cai? Essa coisa que nós aqui comentamos mais de uma vez? O estado puerperal, meus amigos, é uma condição médica. Não dá para ele ter uma duração restrita a 24 horas. Primeiro, porque se tivesse uma duração restrita, 24 horas é muito pouco, né? Depois, porque não dá para ele ter uma duração pré-determinada pela lei. Porque a lei não pode dizer quanto tempo um estado doentio e patológico vai durar. Então, a alternativa D, que fala de infanticídio, está errada. Certo? Acertou? Espero que sim. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Pode ser sujeito ativo de infanticídio. Como eu disse, uma das perguntas mais comuns a respeito do infanticídio é sobre quem pode ser sujeito ativo. Então, vamos lá. Pode ser sujeito ativo. A. Qualquer pessoa que cometa crime de homicídio contra crianças menores de 14 anos. Essa alternativa, sabe aquela alternativa para o paraquedista? Para o sujeito que ouviu cantar o galo, mas ele não tem a menor ideia de aonde que o galo se encontra? Essa é a alternativa para ele. Porque existe uma ideia comum, um erro comum, de que o infanticídio nada mais é do que um homicídio contra criança, contra pessoa pequena, contra criança. Não é nada disso, né? A gente sabe muito bem. Então a alternativa está completamente errada. Próxima. Apenas os pais de criança com menos de 30 dias. Eu vou ler as 3 próximas, porque elas poderiam ser possíveis, aí eu vou comentar. Somente a mãe do recém-nascido, os pais da criança recém-nascida. Olha, a alternativa B e a D tem uma coisa em comum, uma coisa errada. Diz que são os pais. Ora, se tem que estar em estado puerperal, então não podem ser os pais. É claro que o pai pode entrar como coautor ou como partícipe, mas o sujeito ativo próprio é a mãe. Agora, eu acho que essa alternativa B e a D, na verdade, querem confundir o candidato com outro crime. Tem um crime que realmente pode ser cometido por pais e por pais de criança recém-nascida. E aí existe mesmo uma divergência sobre o conceito de recém-nascido. Se o recém-nascido é a criança com menos de 30 dias, ou se o recém-nascido é a criança que ainda não perdeu o cordão umbilical, existe essa divergência. Esse crime chama-se abandono de recém-nascido. É o crime do artigo 134. Esse que pode ser cometido pelos pais, pai e mãe, contra o recém-nascido. Mas o infanticídio não, né? O infanticídio só pode ser cometido pela mãe, em estado puerperal, contra o recém-nascido. O problema é que esse recém-nascido não existe uma quantificação. O recém-nascido tem que ser menos de 24 horas, menos de 30 dias. Não existe, né, uma pré-determinação legislativa do conceito de recém-nascido. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Esse é o X da questão. É somente a mãe do recém-nascido. É a alternativa correta. Muito bem, meus caros amigos, nós chegamos ao final de mais um Prova Final. A ideia aqui era transmitir sempre um pouco mais, agregar conhecimento para que você possa se tornar mais próximo do seu sonho, para que você possa chegar cada vez mais pertinho dele. Tem um ditado que eu gosto muito, ele é meio batido, mas ele diz assim, que cada passo te deixa mais perto quando você caminha na direção certa. Então, o importante na vida